Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? É... Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esta nossa aula, mas seja muito bem-vindo aí à nossa segunda aula sobre o regimento interno do CRO, do Conselho Regional de Odontologia, tudo bem? Pessoal, na nossa última aula nós paramos no artigo de número 6 e vamos continuar. Nós já falamos da primeira parte, a parte geral, artigo 1, falamos muitas coisas e agora nós vamos trabalhar o artigo 6, e aí, nós vamos então discutir aqui no artigo 3, por exemplo, tá? Vamos discutir aqui no artigo 3, por exemplo, aliás, 6, as finalidades, tá? Muito importante aí. Então a lei vai apresentar aqui e vai dizer, ó, são finalidades dos CROM, tá? Em todo o território do Amazonas. Lembrando que a finalidade, o CROAM vai ter competência dentro do estado do Amazonas. Dentro do estado do Amazonas, tá? Em todo o território do Amazonas. Supervisionar a ética profissional. Então, o CRO vai supervisionar as atitudes daqueles que são licenciados, daqueles que estão em exercício, para ver se as condutas condiz com a ética profissional dos envolvidos. Zelar pelo bom conceito das profissões de cirurgião dentista, de técnico em prótese dentária, de técnico em saúde bucal, de auxiliar em saúde bucal e de auxiliar de prótese dentária. Então, todo esse povo aí serão aí, né, fiscalizados pelo CRO, pelo Conselho Regional de Odontologia. Orientar, aperfeiçoar e disciplinar e fiscalizar o exercício da odontologia, tá? Odontologia, com a promoção e a utilização dos meios de maior eficácia presumida. Então, nós vamos ter aqui a orientação, aperfeiçoamento, disciplina e fiscalização do exercício. Olha só, é do exercício da odontologia, tá? Odontologia. Defender o livre e correto exercício da profissão de cirurgião dentista e outras afins, como deve ser realizado, por exemplo, né? Considerando sempre os aspectos éticos da profissão, né? Julgar dentro de sua competência, julgar dentro da sua competência as infrações à lei, à ética profissional. Então, quando um profissional da área, do ramo, vinculado a CRO, ele comete algum ato infracionário, né, alguma infração, quem tem competência para fazer o julgamento é o próprio conselho, tudo bem? Funcionar como órgão consultivo do governo. Então, o CRO, importante isso aqui, do estado do Amazonas, é considerado um órgão consultivo do governo. Tá legal não isso aqui? É considerado um órgão consultivo do governo. Considerado um órgão consultivo do governo.
Então é considerado aí um órgão consultivo do governo, tá? Funciona como órgão consultivo do governo. No que tange ao exercício e aos interesses do profissionais da odontologia. Contribuir para o aprimoramento da odontologia e de seus profissionais. No atendimento de suas finalidades, parágrafo único, o CRO exerce as seguintes funções para atender às suas finalidades: deliberativa, importante aqui, administrativa ou executiva, perfeito, normativa e regulamentar, então dita normas e regulamentos, tá? Contenciosa, resolver conflito, supervisiona e disciplina, tá? Então aqui nós vamos ter as finalidades, né? No atendimento, suas finalidades exerce as seguintes funções. Então, o órgão deliberativo que vai tomar decisões, eu vou anotar aqui, delibera, ou seja, aqui, tomada de decisões, administrativa ou executiva, auto-organização, normativa irregular, edita regras, contenciosa, ou seja, julga conflitos de interesse. Está errado. Deixa eu apagar isso aí. De conflitos de interesses do conselho. Eita, que eu tô errando tudo hoje. Do conselho. Supervisora, né? Ou seja, fiscalização, tem a ver com a fiscalização, e disciplinar, né? Conduta, tem a ver com conduta dos profissionais. Então, esses são os aspectos aí importantes do CROAM. Artigo 7. O CROAM é constituído por 5 membros efetivos, designados pelo título de conselheiros regionais. Então, olha só, dentro do CRO, cadê aqui? Dentro do CROAM, nós vamos ter 5 conselheiros, tá? Conselheiros regionais. Então, o CRO é formado por 5 conselheiros, pessoal. Anota isso aí. Formado aqui, ó, por 5 membros efetivos, designados pelo título de conselheiros regionais, igual o número de suplentes. Então, vamos fazer um esquema aqui? Vamos lá. O prof vai fazer um esquema aqui interessante, legal, para você anotar essa informação, tá? De forma bem clara. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o CROAM, tá? E aí ele é formado por 5 membros. 5 membros efetivos. 5 membros efetivos. Esses 5 membros nós vamos chamar de conselheiros. Nós vamos chamar eles de conselheiros regionais. Conselheiros regionais. Tá? Igual o número. E também, ó, são 5 membros efetivos. E aqui, ó, mais 5 suplentes. Mais 5 suplentes. E aí nós vamos ter, ó,
de 2 anos. Então, esses conselheiros terão mandatos de 2 anos, com mandato bienal, eleitos em escrutínio secreto. Então, eles vão ter mandatos e também eles são eleitos. Eleitos em escrutínio secreto. Secreto, não é aberto. Por maioria absoluta de votos dos cirurgiões dentistas. Tá? Com maioria absoluta dos votos. E aí, professor, todo mundo do conselho vota? Não. Olha só. Igual o número de suplente, todos de nacionalidade brasileira, tem que ser todos brasileiros, com mandato bienal, eleito em escrutínio secreto, por maioria absoluta de votos dos cirurgiões dentistas inscritos. Aqueles que não são inscritos não têm o direito de votar, não vão votar, tá? Na forma da lei estabelecida em regulamento especial pelo Conselho Federal de Odontologia, previsto neste regimento. Então, olha só, o CRO do Estado do Amazonas é constituído por 5 membros efetivos, que nós vamos chamar de 5 conselheiros. Então, é formado por 5 conselheiros, todos com títulos, né? Todos com nacionalidade brasileira, tá? E serão escolhidos por meio do voto, tá? Por maioria absoluta, e o voto ele é secreto, e quem vota para escolher os conselheiros do CRO? Olha só, quem é que vota para escolher os conselheiros do CRO? São cirurgiões dentistas inscritos. São cirurgiões dentistas inscritos, tá? Inscrito. Tudo bem? Tranquilo? Então, por favor, anote isso aí, marque isso aí, porque eu considero importante. Eu considero uma informação importante, tá? Em perguntar quantos conselheiros são, tá? Vamos lá. Proclamando o resultado do pleito, que seria da votação, os membros do Conselho Regional serão empossados em data correspondente ao início de mandato, pelo presidente cujo mandato se extingue, por pessoa credenciada pelo Conselho Regional, tá? Cujo mandato se extingue ou pela pessoa credenciada pelo Conselho Federal. 8. A administração do CRO é exercida por uma diretoria, com mandato bienal, integrada por um presidente, um secretário. Eita, professor, isso aí é muito importante. É verdade, tá? Então vamos lá. ADM. A administração do CROAM, exercida por uma diretoria mandato de 2 anos, um bienal, tá? E aí nós vamos ter um presidente, um secretário, e um tesoureiro. Então, essa diretoria é composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro. Eleitos, olha só, mediante
secreto. Escrutínio secreto. Anota isso aí. Por maioria absoluta, ó. Maioria absoluta. Por maioria absoluta. Tudo bem? De votos. Pelos membros efetivos e entre eles escolhidos como dispõe este regimento, né? Quem é que vota aqui? Quem é que vota? Vota os membros efetivos. Quem vota são os membros efetivos. Então, por favor, marque e destaque esse artigo 7º, marque e destaque o parágrafo único, marque e destaque o artigo 8º, tá? Porque está falando da administração, tudo bem? Artigo 9. O CRO atenderá suas finalidades por meio dos órgãos integrantes de sua estrutura. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Podemos continuar firme e forte? Então vamos lá. Capítulo 3. Da estrutura. 10. A estrutura organizacional do CRO compreende órgãos deliberativos, órgãos deliberativos executivos, órgãos colegiados de assessoramento. Então, olha só, a estrutura, eu tenho o CRO aqui, e esse CRO, ele tem o quê? Uma estrutura. Ele tem uma estrutura organizacional. Ele tem uma estrutura organizacional. Então, o CRO, ele possui uma estrutura organizacional. E aí ele vai possuir, por exemplo, órgãos deliberativos, órgãos deliberativos executivos, depois os órgãos colegiados e os órgãos, olha só, órgãos técnicos consultivos, e de apoio. E depois os órgãos administrativos e órgãos de representação. Então, para você entender que dentro do CRO tem uma estrutura. E depois nós vamos trabalhar os órgãos deliberativos, o que é, como é formado, qual é a competência, tudo isso nós vamos ver. Vamos lá. Órgãos de deliberativos, Assembleia Geral e o Plenário. Ó, a Assembleia Geral e o Plenário são órgãos deliberativos. E a banca pode perguntar isso para vocês. Ah, é considerado órgão de deliberativo executivo, Assembleia Geral? Não. Plenário? Não. Lembrando, órgãos deliberativos, Assembleia e Plenário. Então vamos lá. Vamos lá. O professor vai destacar aqui para nós. Deliberativa aqui, ó. Assembleia Geral. Assembleia Geral e o Plenário. Assembleia Geral. Cadê aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Assembleia Geral e Plenário. E o Plenário. Órgãos deliberativos executivos. Olha só. Diretoria auxiliar. Pela gerência administrativa e procuradoria. Ó. Gerência, ADM e procuradoria. E somente. Órgãos colegiados de assessoramento, olha só.
E aí nós temos aqui um monte. Comissão de tomada de contas, comissão de ética, comissão de licitação, quer licitar, quem vai fazer isso é a comissão de licitação, e comissão de patrimônio. Tudo bem? Órgãos técnicos consultivos. Vamos lá. De apoio. Para consultar. Procuradoria Jurídica. Lá tem até um cargo para advogado. Então, qualquer dúvida, né, jurídica, quem vai ajudar aí, né, o CRO é a Procuradoria de Jurídica, né? Assessorias e as comissões de câmaras técnicas, beleza? Eita, e aqui os órgãos administrativos, secretaria administrativa, setor, tudo que começa, olha só o bizu do prove, ó. S. Então, tudo que for setor, com exceção da secretaria, mas tem S aqui, ó. Aqui, ó, nada começa com S, nenhum começa com S. Mas chegou aqui em órgãos administrativos, tudo começa com S. Esse é o bizu, tá? Secretaria administrativa, setor de fiscalização, setor de tecnologia de informação, setor de atendimento, setor de inscrição de cadastro, setor de administração pessoal, né? Setor de ética, setor contábil financeiro, setor de cobrança, paga aí anuidade, né? Setor de compras e licitações, falando em anuidade, eu tenho que ver da minha OAB ainda, né? Setor de almoxarifado e apoio. Então, são os setores, né? Pareceu com S, secretaria administrativa, o restante é tudo setor. Marcou setor, são órgãos administrativos. Então, quais são os órgãos administrativos? São os setores. Ah, setor de cobrança, é. Ah, setor de licitação, é. Tá aqui não. Ah, setor de atendimento, é. Ah, setor contábil, é. Ah, setor de ética, é. Ah, setor, ou seja, setor. Compra e licitação, tá? E órgãos de representação. Aqui, delegacias regionais, e representantes municipais. Representantes municipais. Tudo bem? Parágrafo único. Os setores a que se refere este artigo funcionarão coordenados com a hierarquia e atribuição definida neste regimento. Os setores que se referem a este artigo funcionarão coordenados, falei condenado, né? Coordenados com a hierarquia e atribuições definidas neste regimento. Então, é entender aqui, ó, que dentro do CRO-AM, a hierarquia. Então, existe uma hierarquia dentro do CRO. Beleza? Tranquilo, de boa. Pessoal, nós vamos agora trabalhar tudo isso, esmiuçar. Que a banca, ela cobra isso aí, tá? E é importante a gente entender todo esse processo. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha só, nós vamos agora, é claro que acho que vai dar tempo de falar só disso aqui, falar da Assembleia Geral. Assembleia Geral. Artigo 11. A Assembleia Geral é um órgão deliberativo. Tá? Ah, professor, que legal. É isso mesmo. Então, a Assembleia Geral, aqui, ó, Assembleia Geral
é um órgão deliberativo. E quando eu falo que é um órgão deliberativo, estou dizendo que é um órgão que vai tomar decisões. É um órgão que toma decisões. Tudo bem? O CRO, constituído pelos cirurgiões dentistas. Então, constituído pelos cirurgiões dentistas. Então, quem faz parte são os cirurgiões, tá? Cirurgiões dentistas. Nele inscritos, que se achem no pleno gozo de seus direitos profissionais e quites quanto às suas obrigações pecuniárias para com a autarquia. Então, o CRO é uma autarquia. Então, os cirurgiões dentistas que fazem parte da Assembleia Geral, eles estão quites, eles pagam todos os anos, né, ali a sua inscrição, a sua anuidade, que a gente chama, tá? É vedado ao cirurgião dentista titular de inscrição secundária no CROM a participação em sua Assembleia Geral, né? Pessoal, como assim? Nós temos a inscrição efetiva, é a inscrição, né? E temos inscrições secundárias. É um cirurgião dentista que está inscrito lá no CRO, por exemplo, do Nordeste. Só que ele está trabalhando aqui. E aí ele vai fazer uma inscrição aqui secundária no CRO do estado do Amazonas para trabalhar, poder exercer aí a sua atividade, a sua profissão. Só que a inscrição dele, efetiva, definitiva, é lá no Nordeste. Mas ele está trabalhando no estado do Amazonas e ele está com uma inscrição secundária. E aí ele não pode participar da Assembleia. Por quê? Por causa da inscrição secundária. Então lembra disso. Inscrição secundária, o dentista, o cirurgião dentista, titular de inscrição secundária, ele não vai poder constituir a Assembleia Geral. Tudo bem? Artigo 12. A Assembleia Geral, quando instalada, funcionará com a seguinte estrutura. Nós vamos ter uma mesa diretora integrada pelos 5 membros efetivos. Então, lembrando, a Assembleia Geral formada por 5 membros. Anota isso aí. 5 membros efetivos. Então, forma a Assembleia. Então, nós temos 5 membros efetivos, integrados pelos 5 membros efetivos, mas mais 5 suplentes. Corpo de vogais. Professor, quer dizer que as letras vão... Não é isso, né, gente? Corpo de vogais constituído pelos cirurgiões dentistas mencionados no artigo anterior, que são aqui, ó, os 5. Excetuando os integrantes da mesa diretora. Então, exceto aqueles que integram a mesa diretora. Pode ser os suplentes, Assessoria técnica integrada pelos assessores técnicos convocados ou convidados. E assessoria executiva, integrada pelos servidores convocados para desempenho de atividades auxiliares. Então, aqui é a estrutura da Assembleia, Assembleia Geral. Estrutura da Assembleia Geral. Beleza? E aí a presidência da Assembleia Geral de sua mesa diretora será exercida pelo presidente do CRO. Então, o mesmo presidente do CRO é presidente da mesa. Logo, aqui é nato. É um presidente nato. Por quê? O presidente do CRO automaticamente é presidente da mesa diretora. Os trabalhos da Assembleia Geral de sua mesa diretora serão secretariados pelo secretário do CRO. Então, o secretário do CRO é que vai secretariar aí a Assembleia Geral.
Nos impedimentos eventuais do presidente do CRO, a presidência da Assembleia Geral e de sua mesa diretora será exercida cumulativamente e sucessivamente pelos demais membros da mesa diretora, observando a seguinte ordem: secretário, primeiro, tesoureiro e outros 2 membros com a precedência do mais idoso. Lembrando, na ausência do presidente do CRO, porque automaticamente, natamente, ele já é presidente da Assembleia, mas ele está ausente, quem assume aí é o secretário. Depois, tesoureiro e assim os membros efetivos do conselho, da Assembleia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, deu sono. Pessoal, chegou então 30 minutos aí. Nós vamos parar no artigo 15. Semana que vem, ver se a gente consegue chegar ao artigo 30, por exemplo, né? Não é muita coisa. Talvez eu esteja trabalhando muito de detalhes, mas são importantes os detalhes aí para a gente avançar no estudo, tudo bem? Não desista aí do seu sonho, vamos continuar firme e forte. Eu acredito que semana que vem a gente chega no artigo pelo menos 40, tá? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Paramos no artigo 15 e até a próxima, se Deus quiser, ainda falando da Assembleia, tá? Falando aí da Assembleia, senão vai ficar muito grande esse vídeo, tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima, fique com Deus, tudo bem? Vamos lá, tchau, tchau, gente.